Olá, meu nome é Liana Pessoa e estou aqui com o programa Conversando com os Oráculos. Lembrando que esse programa ele tem a proposta de trazer as deusas para nos orientar, nos ajudar a colocar em prática o que precisamos ser, para ajudar a resgatar nossa essência, para ajudar a nos enfrentarmos, tá? Então a gente vem trazendo as deusas aqui para ajudar a gente a colocar em prática, colocar a mão na massa, lembrando que já fomos uma deusa um dia. Então, ao entrar em conexão com as deusas, você está entrando em conexão com a sua sabedoria interior, com a sua força, né? Resgatando essas deusas dentro de você, tá? Porque a gente tem que saber usar essas deusas a nosso favor. Então, esse é o objetivo do trabalho, para que você, mulher, se conecte, para que você compreenda qual é o melhor caminho para você acessar as suas informações verdadeiras, tá? Para que você se liberte do que você construiu ao longo da sua vida, de inverdades, né, de crenças limitantes, e possa ser natureza, ser essência, ok? Então, a deusa de hoje que nós vamos apresentar aqui é a deusa Kali, ok? Antes de eu entrar na história da deusa Kali, é muito importante já recomendar para você tomar o seu banho nessa semana. Então, a gente vem indicando um banho de acordo com a energia de cada deusa, tá? E o banho sugerido para essa semana, para que te dê força, para que você entre em conexão com essa sabedoria interior, é o banho de leite de arroz, ok? Isso mesmo, leite de arroz. Então, lembrando que sempre antes do banho de ervas, ou no caso específico aqui hoje do leite, você vai tomar o seu banho de sal grosso. Então, sempre primeiro a limpeza, para depois você entrar com a proteção, ok? Ou com a força. Então, primeiro amorna a água, coloca lá o punhado com a sua mão intuitiva de sal grosso e depois também amorna esse leite de arroz. Primeiro o sal grosso pedindo, focando, né? Sempre a energia de concentração, pedindo para que todos os maus, pensamentos negativos, todos os obstáculos, o que te impede, sejam tirados de você e desçam ali pelo ralo abaixo. E por fim você finaliza com o banho de leite, se concentrando, leite de arroz, pedindo essa proteção para você entrar em contato com a sua força, para que você possa estar enfrentando os desafios, principalmente da sua vida, com maestria, ok? Então sempre essa concentração é muito importante, tá? Então vamos lá para a nossa deusa de hoje, tá? Essa aqui é a nossa deusa de hoje, a deusa Kali, ok? A deusa Kali vem para nos ajudar a trabalhar e enfrentar um tema muito conhecido por todas nós, que é o medo. Então ela vem nos ajudar a libertar dos nossos medos, ok? Antes de eu falar mais aqui da imagem da deusa Kali, quero contar um pouco sobre a Kali para você. Ela é conhecida como a deusa tríplice da criação, da preservação e da destruição, tá? Ao longo da trajetória aí das deusas, onde elas vão perdendo, né, o seu reinado e o patriarcado vai assumindo, se deu muito mais foco para parte destrutiva, para a parte da destruição de Kali, como se ela fosse ela foi uma deusa e ainda é muito temida, tanto pelos homens, inclusive pelas mulheres, que evitam entrar em conexão com essa deusa por temê-la, por acreditar que essa destruição é algo do mal, é algo que vem para abalar, para desestruturar, né? E não, a gente vai ver aqui, através da leitura, o quanto essa força inabalável de Kali, que é destrutiva, assim, tem o seu porquê de forma extremamente positiva, se a gente souber usar isso a nosso favor, ok? Então, Kali, ela
a gente ouve aí nas histórias o quanto Kali, ela matou alguns demônios e ela se embebedou do sangue desses demônios e depois começou a dançar sobre os corpos mortos, tá? Então isso é uma das histórias que a gente ouve muito fortemente de Kali. Assim como também tem imagens de Kali dançando sobre o corpo do seu consorte Shiva, que é marido, o levando em estado de frenesi até que ele chegasse à morte, ok? Então a gente ouve muito essas histórias sobre Kali. Então se você quiser se aprofundar mais, você vai conhecer um pouco da história de Kali a partir disso que eu tô te trazendo aqui, tá? Então vamos voltar aqui para a imagem de Kali, porque é uma imagem muito forte, né? Então a imagem de Kali, na verdade, é o seu corpo negro, né? E a sua nudez, que aqui representam a ausência de formas e ilusões, tá? Então tem todo esse simbolismo da imagem de Kali que é importante ser apresentado para você, tá? Que mais? Ela tem colares de cadáveres, de esqueletos, que representam as 50 letras do alfabeto sânscrito, que indica sabedoria, ok? Ela também tem os seus cabelos desalinhados, que mostram a sua liberdade. Ela tem um cinto, um cinturão de mãos humanas, que sugere aí o trabalho kármico, tá? O trabalho e o karma, na verdade, né? Ela tem 3 olhos, aqui na imagem não é possível ver o seu terceiro olho com nitidez, mas ela geralmente é vista com 3 olhos, que indica o passado, o presente e o futuro, tá? Então, geralmente é uma imagem que você vê ela com 4, 6 ou até 8 braços, tá bom? Então, uma das mãos direitas geralmente espantam, né? Afastam os medos, enquanto a outra está trazendo fortalecimento espiritual. É muito comum também você ver Kali com a imagem de uma cabeça decapitada em uma das mãos, que representa a anulação dos aspectos negativos do ego, tá? E aqui na imagem, uma das mãos também você vê uma foice ou espada, tá? Que vem representando o corte, né, das amarras da escravidão, tá? Então ela é carregada de símbolos, é a deusa da noite, né? É a deusa tríplice, conhecida como a deusa da escuridão, na verdade, também, tá bom? Então essa é a imagem de Kali, eu vou trazer aqui mais próximo para você, tá? Para que você tenha aí ideia de todo esse simbolismo que a imagem de Kali traz, ok? Então é isso, já que apresentamos um pouco a história de Kali, a gente vai para aquele momento da leitura, que é através dos oráculos. Os oráculos aqui a gente trabalha com o baralho cigano e os arcanos maiores do tarô de White, ok? Então, para que a gente faça aqui uma leitura mais dinâmica, para que você tenha aí mais contato, né, com o que você realmente precisa saber sobre Kali, e se conectar com essa deusa para que você use a energia dela a seu favor, a gente vem trabalhando aqui com essa leitura de uma forma mais dinâmica, tá? Então eu tô focando muito na questão de direcionar as cartas para 2 perguntas. Então, trazer cartas que venham nos mostrar como a gente pode usar a força de Kali ao nosso favor, tá? No nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa prática, na nossa rotina, ou seja, como agir com a energia de Kali, tá? Como ir para a ação com essa força dessa deusa, tá? E a gente traz uma outra questão, que é o que ganharemos com isso, qual é o aprendizado que teremos ao usar essa força para nós, tá bom? Então vamos lá.
enquanto eu vou trazendo aqui, vou pegando as cartas aqui, é muito importante que você aí vá se conectando com essa força, com essa energia, com a imagem de Kali que foi lhe apresentada aqui, tá? Vai trazendo, vai chamando essa deusa para você, vai se conectando com ela e vai pedindo para que ela te mostre, né? Te lucide aí, clareie, né, a sua mente, o seu corpo, coloque o seu corpo à disposição de Kali para que você se conecte com essa força, entendendo e compreendendo que ela vem para ajudar você a eliminar os seus medos, ok? Então vamos lá, vai se conectando aí que eu tô me conectando aqui, já trazendo as cartas diante do que eu trouxe e apresentei para você até agora, ok? Então vamos lá, vamos pegar então como é que a gente pode usar a energia de Kali a nosso favor, o que devemos fazer na prática para trazer isso para nós no nosso dia a dia, como agir com a deusa Kali para ajudar a enfrentar os nossos medos, tá? Então vamos pegar aqui uma carta do tarô de White, vamos pegar aqui uma carta do baralho cigano e vamos para a parte do aprendizado. Qual é a lição, né, que vamos ter ao fazermos isso em nossa vida, né? Então, vamos pegar aqui mais uma carta do tarô de White e vamos pegar mais uma do baralho cigano. É isso aí, tá? Então a gente tem aqui a composição das cartas. Vamos ver quais são as cartas. Aqui, olha, temos a carta do O Diabo, do Arcano Maior do Tarô. E temos a chave, tá? Essa é a composição do que como devemos usar a força de Kali na prática, na ação, para enfrentarmos o nosso medo. Aqui tá quais são as propostas, né? Através das forças que estão aqui comigo e da própria deusa Kali, da influência da deusa Kali, nos orientando como agir para enfrentar nossos medos, tá? E aqui temos quais são os ganhos, o aprendizado, a grande lição ao enfrentarmos nossos medos com a energia da deusa Kali. Temos a torre, que é o arcano maior do tarô, e temos a carta, o envelope, ok? Abrindo aqui, eu senti a necessidade de compor mais uma carta aqui do baralho cigano. Só ver se é do baralho cigano ou é um arcano maior do tarô. Qual que é? Eita. Aqui ou aqui? Aqui. Ah, tá. Muito bem. Temos o caixão. Tá? Eu já explico o porquê. Vou afastar aqui essas cartas e vamos começar aqui com a nossa leitura. Então temos aqui, tá? Vamos lá. O diabo e a chave, tá bom? O diabo, ele vem nesse sentido destrutivo do que a gente entende a representação do diabo como a representação do mal, né? Mas também uma coisa muito carnal e muitas vezes sexual, ok? Porém, a força da mulher, ela é representada através, sim, da sua sexualidade e, sim, através dessa força destruidora que todas nós carregamos como a energia da mãe terrível, também que habita dentro de nós. Porém, nos sentimos culpada e punida, achamos que vamos ser punidas se fazemos, se transgredirmos as regras que nos são impostas, principalmente perante as pessoas que são próximas de nós e principalmente os nossos filhos, né? Então a maternidade também está muito dentro desse lugar aonde a mulher, ela é colocada dentro de um lugar de aprisionamento, de que ela tem que servir ao homem, ser fiel a esse homem até o último dia da sua vida.
onde ela perde a sua liberdade sexual, né? Aonde dentro da própria imagem de Kali, dentro da história de Kali que ouvimos, de que ela está sobre o corpo do seu consorte, que é Shiva, dançando, né? Então ela vem com essa dança, né, da tríplice, né, da criação, da preservação e da destruição, onde ela leva o seu consorte até a morte, né? Então ela mostra o domínio, mas não o domínio sobre o homem, mas o domínio sobre essa liberdade dela expressar a sua sexualidade, de expressar quem ela realmente é de verdade, representando o quanto é necessário destruir o seu passado, destruir o aprendizado que você teve sobre tudo, sobre o seu corpo, sobre sua sexualidade, sobre ser mãe e principalmente sobre ser mulher. Ela vem trazendo isso e ela vem te orientando e deixando bem claro para você, mulher, que se você não destruir tudo isso que está no seu passado, de tudo isso que você aprendeu sobre você, sobre o que é ser mulher nessa vida, né? Nessa vida que você está levando, né? Que você nasce, cresce até morrer. Então, nessa vida, nessa passagem que você está aqui na Terra, nesse planeta, né? Onde você precisa se conectar com a sua verdadeira natureza de mulher, de ser essência. Enquanto você estiver aqui, você precisa realmente abdicar, se libertar de todo esse aprendizado que você teve, né, sobre esses conceitos do feminino, da sexualidade, de ser mulher, de ser esposa, de ser mãe, enfim, para que você realmente enfrente os seus medos, porque os seus medos estão extremamente conectados com todo esse aprendizado que foi colocado dentro de você, dentro de nós mulheres. Todo esse aprendizado de que você não pode ter uma liberdade sexual, você não pode ter uma liberdade de expressão, você não pode ser uma mãe má, você não pode ser uma mãe terrível. E veja bem, a mãe terrível, ela é a sombra, né, da maternidade, principalmente da maternidade atual, aonde fica se colocando, né, o respeito à criança sendo substituído pela autoridade dos pais, que perdem esse lugar de autoridade sobre os seus filhos em função de dar a liberdade para o seu filho fazer o que quer. Só que a maturidade de uma criança não se compara à maturidade de um adulto, que está na rédea, que está na frente, né, desse lugar de condução, de orientação e principalmente de educação. Então, muitas coisas estão sendo distorcidas. E veja bem, não estamos falando aqui de que o seu filho não precisa ser respeitado, mas hoje o que vemos dentro de um lar são filhos mandando em seus pais, e os seus pais não têm mais autoridade nenhuma sobre os seus filhos. Então a gente está educando, estamos sendo ensinadas a educar nossos filhos, né, de uma forma totalmente equivocada, ensinando eles a não assumirem as rédeas da sua vida, ensinando a eles a não respeitarem os próximos, principalmente os adultos. Porque se eles não têm isso dentro de casa, como é que eles vão ter isso fora, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa liberdade virar libertinagem, né? Com a liberdade que a gente... tomar cuidado com o respeito não ser trocado por... eu faço o que eu quero, eu que mando aqui nessa casa, né? Então, existe uma hierarquia que precisa ser respeitada sim, tá bom? Então, vem falar dessa maternidade, mas vem falar também principalmente dessa mulher, né? Dessa mulher que é castigada, maltratada, violentada e abusada. E principalmente você que faz essa crueldade com você mesma. Justamente por você acreditar em tudo que te ensinaram a respeito do seu corpo, que te ensinaram a respeito da sua libido, da sua sexualidade e do seu prazer,
Entende? Então, Kali sim vem falar que enquanto você não aprender a colocar em prática, né, essa destruição, ou seja, você deixar morrer todo esse passado, abandonar, deixar para trás todo esse aprendizado que fez só com que você se tornasse alguém cruel com você mesma, né? Você não vai mudar essa situação na qual você vive hoje, que é alimentando os seus medos e sendo conduzida pelos seus medos. A chave aqui representa esse mudar, virar a situação, né? Então você pode abrir portas como você pode fechar as portas, né? Então quando você abre portas, você está se dando a oportunidade de enxergar e ver o diferente, não de ficar convencendo os outros a pensar como você, mas de se convencer de que quando você age dessa forma, isso é bom para você, porque o convencimento é o seu corpo respondendo a isso, é o seu sentimento respondendo a isso, é a sua sensação, que é o corpo, né, como eu já falei, se manifestando com prazer em relação a tudo isso. Então o sentimento é aquela paz, aquela sensação de missão cumprida, nossa, como isso me faz bem, como isso aqui dentro de mim me preenche, me eleva, né? Me coloca para cima, me empodera para ser quem eu sou. Porque enquanto eu não me permito destruir tudo isso, e aí vem a força destruidora que é distorcida e muito bem distorcida pela sociedade que vivemos, né? Para que acreditamos que quando você é uma mãe que é rigorosa, uma mãe que diz não, que mais diz não do que sim para o seu filho, uma mãe que coloca obrigações e responsabilidades para o seu filho, mas que assume também as suas próprias, é uma mãe má, é uma mãe terrível, que não respeita, né, o que o seu filho pensa e deseja, né, principalmente o que o seu filho quer, né? Então, a gente abdica de uma educação que não quer dizer que é uma educação severa, porque a gente não está falando aqui do abuso da mãe que entra na sombra por lidar com situações do aprendizado dela, da vivência dela, que às vezes foi de violência, de abuso sexual, emocional, né? Que foi uma vivência de muitos abusos, e aí quando ela vai ser mãe, ela tem que lidar com tudo isso e ela não aguenta o tamanho dessa sombra, às vezes cometendo até muitos crimes e violências diante do seu filho. A gente ouve isso por aí. Por quê? Por causa dessa sombra destruidora que não é vista e aceita da forma positiva, ou seja, destrutiva do tudo isso que eu vivi, tudo isso que eu aprendi não é bom para mim. Então, para que eu destrua, primeiro eu tenho que aceitar que tudo isso não é bom para mim. Porque tudo isso me aprisiona, tudo isso me limita, não deixa, não me permite expressar quem eu sou de verdade. Entende? Então, a destruição ela é necessária para que você recomece. E o recomeço tem a ver com a sua verdade, com a sua natureza, com o seu resgate, entendeu? É resgatar aquilo que é seu. Porque você não pense que você está aqui nessa vida, né, aprendendo tudo do zero. Você já carrega dentro de si uma sabedoria, inclusive dessa deusa que você já foi um dia, inclusive dessas deusas que já fomos um dia, porque não somos uma só. Ache você que você é uma só, que você é dotada de apenas uma informação, de uma influência, de uma conexão. Não, nós mulheres somos dotadas e conectadas com muitas influências de deusas, com muitas sabedorias ancestrais, né, que sabem muito mais de nós do que nós mesmas, né, justamente porque a gente vem para esse processo de vida e esquecemos de tudo que vivemos lá atrás em outras vidas, né? Então, mas essa sabedoria está aí dentro de você e é se conectando com essa vozinha,
com essa sensação corporal, com esse sentimento que te traz as respostas de preenchimento, isso faz sentido. Isso sim eu sinto. Qual é o problema de você sentir raiva? Qual é o problema de você dizer que você tá de saco cheio? Né? Qual é o problema de você falar, eu não quero fazer isso, eu não quero hoje ter que fazer comida e alimentar meu filho, eu não quero dar o seio hoje para mamar, eu não quero fazer comida para minha filha, eu não quero colocar hoje ninguém para dormir, eu tô de saco cheio. A gente é criada para não poder dizer isso. A gente é criada, inclusive, para dizer que está de saco cheio de ficar por debaixo do marido na hora que vai deitar com ele, né? A gente é, inclusive, silenciada de que o seu prazer sempre vai ter que ser limitado a 4 paredes, como se tudo aquilo fosse proibido, escondido, né? Porque você não pode gritar, né, o êxtase que você tem, porque você não pode expressar, né, o tesão e o prazer que você tem. Então você sim pode ficar por cima, você sim pode mostrar e demonstrar outros tipos de prazer, e sim, isso é a igualdade, né? Isso é a forma da igualdade que, para ser conquistada, precisa ser destruída. E o que tudo isso tem a ver com medo? Tudo a ver, porque o medo, da forma como a gente foi ensinada, ele chega pra gente de forma terrorista, maldosa, violência, abuso. A gente entende que medo é isso, porque nós somos ensinados a temer o desconhecido, nós somos ensinados inclusive a temer a morte, e quando a gente entra em contato com o tema destruição, estamos perto da morte. E isso é temido por nós. Por isso que entendemos que todo esse processo de destruição é ruim. Mas lembra que Kali é uma deusa tríplice? Kali é a deusa da criação, da preservação e da destruição. Então, ela foi criada. Então, tudo que nasce é aquela história de aonde eu nasci, para lá eu retornarei, né? Então, se da terra nasci, é para a terra que voltarei. Entende? Isso é a tríplice: criação, preservação e destruição. Não tem como você não morrer para recomeçar. Não tem como você não passar por esse processo para enfrentar seus medos. Não tem como, não tem outro caminho de não olhar para os seus medos, enfrentar os seus medos e entender o que eles na verdade querem te dizer. É só dando consciência, reconhecendo, ou seja, aceitando que eles existem, que você vai conseguir destruí-los e não ficar fugindo deles uma vida inteira, entende? É aí que a gente traz qual é a grande lição e o grande aprendizado dessa história. Eu peguei aqui a terceira carta, que é o caixão, porque essa carta geralmente vem como, simboliza aqui um aviso, né? Então é interessante porque ela vem claramente dizer que sim, né? Olha a torre aqui, olha a imagem da torre, da destruição. Então sim, você tem que destruir essa base na qual você foi criada, essa base de sustentação, que é as crenças que te ensinaram e que não é culpa de ninguém, porque os nossos pais aprenderam dessa forma, os nossos avós aprenderam dessa forma, e cada um foi passando o que aprendia, o que era possível ser feito. Então não é culpa de ninguém. A gente está dentro de um sistema que sim, que não quer que você destrua o que foi ensinado, porque isso vem, há muito tempo, desde que o matriarcado perde o seu reinado para o patriarcado. Então, essas informações de medo, de destruição, seu mal, de te prejudicar e de você não querer olhar para isso, não querer se regenerar diante disso, é algo que vem sendo colocado dentro da nossa história há muito tempo, tá? Milênios. Então, vamos entender que ao você ganhar consciência disso, você precisa sim destruir toda essa informação que você carrega
da sua ancestralidade que não serve para você. Então você precisa sim ter consciência que você só vai enfrentar seus medos se você destruir, né, toda essa base de ensinamento. Então esse é o grande aprendizado, a consciência que você está se conectando e tendo aí, de que sim, você é a criação, você vai renascer, você vai assumir com coragem a sua vida, né, se você primeiro estiver disposta a destruir todo o seu passado, todo o seu aprendizado, né, do que é ser mulher, de manifestar sua sexualidade, de ser uma mãe, tá? Para quem também vive a maternidade, ok? Então, o aprendizado é esse, é que não tem destruição sem coragem, tá? Medo é para covarde, medo é para covarde. Quem é covarde te ataca pelas costas, entendeu? Quem é covarde te aponta uma arma quando você não tem nenhum garfo para se defender, tá? Isso é covarde, isso já é representado pelo nosso sistema, entendeu? Quem é covarde não olha para sua cara e fala tudo o que pensa. Quem é covarde fala pelas suas costas. E nós estamos numa sociedade que preserva muito mais o falar do outro e aconselhar o outro, né, da forma que você acha que é melhor, do que a gente falar de nós mesmos, da gente primeiro assumir com nós mesmos os nossos erros, os nossos medos, né, para que a gente tenha a coragem de enfrentá-los, tá? Então não é à toa que a gente vive uma sociedade que está o tempo todo olhando para o outro, que está fazendo você toda hora valorizar e validar mais a opinião do outro a seu respeito do que você mesma. Tá? E aí vem o aviso de que se você tem a coragem de vivenciar essa destruição, de ir para o enfrentamento, de ir para o combate depois da aceitação do que te teme, qual é o seu maior medo? Porque se o seu maior medo é a morte, sinto te dizer que você não vai escapar disso, né? A morte, ela faz parte do seu processo de viver. Entende? Do seu processo de criação. Você foi criada, você foi gerada, né? E a sua preservação, até você fazer sua passagem, é você destruir tudo que não te faz bem. Tudo de informações que a sua mente lhe traz e a sociedade lhe traz, de que não servem para você. E para você fazer isso, você precisa ter coragem. Essa é a ferramenta que toda mulher carrega dentro de você. E ao conseguir ter essa coragem, você tem a transformação que você tanto deseja, que você tanto quer, que você muitas vezes chama isso de felicidade. E que nós preferimos chamar de plenitude. Porque a plenitude não elimina a consciência de que você terá enfrentamentos e desafios na sua vida. Ela agrega que os desafios na sua vida são os verdadeiros ferramentas para te encorajar mais e para te fortalecer mais espiritualmente, ok? Para que você use a sua força a seu favor. Usando a sua força a seu favor, você também está usando toda essa energia e ajudando o mundo lá fora, tá? Esse é o conceito da destruição. Ou você acha que o mundo lá fora tá do jeito que tá, de violência, de caos só agora? Não, a gente sabe que isso é algo que acontece há muito tempo. Há muito tempo as coisas já vêm acontecendo. Mas esse acontecimento lá fora é justamente pelo fato das pessoas ainda pensarem da mesma forma. Pelas pessoas ainda pensarem como o sistema deseja, como o patriarcado deseja e impôs para nós. Então, quando a gente vive esse aprendizado, quando a gente pensa e sente como esse tipo de aprendizado, não tem como as pessoas ficarem achando que o mundo lá fora vai ser melhor. Se você precisa destruir isso dentro de você primeiro, para que aí sim essa ação tenha uma reação positiva lá fora e isso volte para você,
Esse é o caminho, entendeu? Agora, enquanto a gente ficar pensando e reagindo dentro dessas crenças limitantes, dentro desse aprendizado que é limitado, né, e que é destrutivo, sim, na verdade, de forma negativa, porque você é destrutivo de forma negativa, por quê? Porque você é cruel com você mesmo. Nós somos ensinados a ser cruéis com nós mesmos. Olha que absurdo, isso sim é destrutivo de forma negativa e não ao seu favor. A destruição a seu favor é você conseguir eliminar tudo isso que você aprendeu e ter a coragem para se fazer isso. Entende? Então essa é a informação que Kali traz para você e pede para que você faça isso rápido, para que você não tema em fazer isso, não deixe para fazer amanhã, depois da manhã. Se o medo está vivendo, participando da sua vida há muito tempo, então chegou a hora de você dançar sobre o seu passado, para que você enfrente os seus medos. É a dança da sua vida. Kali vem dançando para mostrar que você precisa dançar, ou seja, você precisa se movimentar, você precisa seguir o fluxo para transformar a sua vida. O que você acha que isso daqui, por que isso está aqui, o caixão? Ele representa a morte, mas não a morte física só. Ele não é a representação somente de uma morte física, se assim você quiser interpretar. Ele representa a morte de tudo que te faz mal. Ou você acha que você fica impedindo de seguir adiante na sua vida, de fazer as coisas que você realmente quer, é bom por causa dos seus medos. Entende? Não, você tem que enfrentá-los para você ver o quanto, na verdade, eles não existem. Medo é mentira. Medo é produção da sua mente, é produção da sociedade em que vivemos. Então não adianta você achar que você está lá levantando a bandeira do protesto, né, do eu quero um mundo melhor, se você não está minimamente fazendo o que você prega lá fora por você. Abre sua cabeça, destrói todos esses pensamentos inúteis que não te levam a nada, para você entender e sentir que enquanto você não aprender a fazer por você o que você tanto quer do mundo lá fora, ou seja, das pessoas, você não vai, muito menos, ter o seu mundo melhor e muito menos lá fora, tá? Então, enquanto eu não tenho aqui dentro, meu mundo não tá bem, lá fora nunca estará, tá? Kali traz isso para você. Então acorda, enfrenta os seus medos, porque coragem é uma ferramenta que já existe aí dentro de você. E medo é covardia, é mentira. Só vem para você não acessar essa força que existe aí dentro de você. Então destrua ele com coragem para você ver a força que você tem. Para você ver a mulher que você é, a mãe que você é, mesmo que você tenha que ser má. E má não quer dizer que você quer o mal do outro, tá? Não quer dizer que você está com a intenção de prejudicar o outro. Isso sim é ser maldade, mas é ser má no sentido do que a sociedade não quer que você seja, tá? É má no sentido de você, sim, às vezes mostrar seus dentes, se empoderar, levantar sua voz, sabe? Erguer o seu corpo e dizer, aqui não, tá? É nesse sentido, aqui eu que mando. Mãe fala assim com o filho, sim, e não tem que carregar culpa, porque isso é limite, tá? Isso é limite. Isso é ensinamento, isso é sabedoria. Quando você diz aqui não, eu que mando aqui, você está ensinando sim. Você está ensinando sim o seu filho a ter limites. Você está ensinando sim o seu filho a viver a vida
com mais respeito e principalmente respeitar o adulto, que é o que sabe que é melhor para ele, ou ele sabe fazer tudo sozinho, ou ele consegue conduzir a vida dele da forma como você conduz, com obrigações, responsabilidades, horário para sair, horário para chegar. E você, mulher? E você, mulher, que fica dizendo amém, né, para qualquer relação, né, não se liberta sexualmente porque você acha que você sempre tem que estar por baixo, porque você tem que dizer amém, tem que ser submissa, independente da maneira como você estabeleceu as suas relações, né? Independente da maneira como você estabelece ainda essas relações, mas você fica aceitando que o prazer para você é só aquilo e você pode ir muito mais, você pode ir muito mais além, tá? Então, enquanto você não destruir tudo isso do seu passado, você nunca vai mais além, você nunca vai poder seguir adiante, você nunca vai descobrir essa potência, essa força que já existe aí dentro de você, porque você mesmo se limita e você mesmo é cruel com você. Então, chega. Nós mulheres precisamos nos unir e reivindicar, sim, a sombra de Kali. A sombra de Kali é a nosso favor e não viver na sombra dela. Precisamos destruir essa sombra que a sociedade colocou sobre nós, sim, né, para podermos viver a nossa plenitude, para podermos viver a nossa força. Ok? Então esse é o recado de Kali. Espero que você tenha compreendido e tenha se conectado com essa força, com essa energia, para que você use isso a seu favor, com coragem, para você ser a mulher guerreira, a mulher essência, a mulher verdadeira que você é. Ok? Então, continue mandando suas mensagens, é um prazer te responder. Aqui no final eu estou deixando meus contatos para que você possa fazer a sua leitura, agendar a sua leitura oracular, né, para que você tenha aí um atendimento individualizado, totalmente direcionado para as suas questões da vida, né? E a gente traz as deusas para te auxiliar nisso, porque às vezes você vai se identificar mais com alguma deusa, você vai se identificar mais com alguma ou uma ou mais deusas. E isso é natural, porque isso faz parte de você, isso faz parte de quem você é. Então não tema, seja corajosa, seja você, porque aí você vai olhar quem você é de verdade e ao ver você agindo com coragem, você vai descobrir e reconhecer sua força. Tá bom? Então, um beijo e a gente se vê no próximo programa. Tchau!